Então aí eles criaram a Irmandade do Espaço da Via Sacra. Essa Irmandade, ela foi formada mais por pessoas de melhor posse. A Irmandade durou pouco tempo, ela deve ter durado uns 50 anos só. Ela nos anos 50 do século XIX. Para que a função dela? Tomar conta das imagens que aí saíram na Semana Santa, fazer a Semana Santa, construir a capela do Morro da Cruz, capela de Nosso Senhor do Bom Jesus lá do Morro da Cruz. Foi construída pela Irmandade do Espaço da Via Sacra, que depois ela foi incorporada por a Paróquia do Rosário. Quando se criou a Paróquia do Rosário, passou para cá. Mas antes, ela estava lá em cima. Ela estava subordinada da cidade mesmo. Aí, então criaram isso. E essa Irmandade tem uma atuação enorme, sabe? Inclusive tem uma coisa curiosa, quando eles mandaram fazer uma roupa para a imagem do Senhor do Espaço lá da Matriz, e o tecido veio de Portugal. O bordado ia ser feito aqui em ouro. E, aliás, o bordado do atual é o mesmo que tinha original. Só não tem um pano mais que acabou, fizeram outro, o veludo. Então esse pano veio e voltou umas 5 vezes, porque a Irmandade do Espaço da Via Sacra não concordava com o nível, achava que o tecido era fraco, ruim. Devolveu 3 vezes para o Rio de Janeiro. Isso é importado, ou então veio do Rio. Devolveu 3 vezes. Finalmente ela aceitou o pano. De uma arca, de um baú de folha de Flandres, que hoje está pintado em luminol, está lá guardado na matriz. Ali dentro vinha a roupa toda bordada, toda trabalhada, enrolada num lençol branco e tal. E aí foi aceito. A Irmandade dos Espaço da Via Sacra teve até nessa época, teve uma briga com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, porque o dinheiro do legado Couto, que era para a Semana Santa, para a Irmandade dos Passos, eles parece que até usaram uma parte para construir a Capela do Morro da Cruz, que era uma capela utilizada para a Semana Santa, principalmente, e para as festas do Senhor do Bom Jesus, né, em setembro, e em maio também da Cruz, da festa da Cruz. Cruzeiro, né? Lá tem até o Cruzeiro, né? Tem agora, acho que é de cimento, o Cruzeiro que tinha lá era de madeira, não sei como é que é ainda. Então a Semana Santa passava por essas meandros. Não tem, está lá no Rio de Janeiro, tem recurso para fazer isso, não, então faz do jeito que tem e tal, entendeu? E ela vinha. Algumas atividades não existiam, por exemplo, o descendimento da cruz é uma coisa que foi mais no final do século XIX, ou no meados da cá. Até o século XIX não se fazia em lugar nenhum do Brasil nenhuma cerimônia de descendimento da cruz. Não podia. Porque eles não poderiam, as imagens que tinham, que eles só faziam como se fosse um velório mesmo. Fazia-se o que se faz hoje, essa guarda do nosso Senhor morto, era que se fazia. Fazia a guarda. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer a guarda de nosso. Eu vou tomar, ficar lá de plantão, fazendo velório, né? Quando não falava velório, fazer a guarda. Você fala velório da pessoa. Como o Nosso Senhor, para o cristão, para o católico, ele não morreu, né? Morreu e ressuscitou, então não se podia fazer velório, fazia-se a guarda de Nosso Senhor. Fazia ali, devocional, etc. As pessoas tinham muita devoção, faziam questão disso, como faz até hoje. E não tinham o Cristo na cruz depois de si. Depois é que eles criaram isso, fizeram uma imagem, está lá no São Francisco, uma imagem menor, para ser crucificado, punha lá, tampado, durante o dia inteiro ele ficava tampado com um pano branco, e usava aqui, ele tem o supedâneo. O supedâneo é aquele pano que põe aqui nele, o Cristo nu, põe só o supedâneo, é um pano, um tecido que foi enrolado dele, chama supedâneo. Essa guarda do Nosso Senhor morto, com abertura, a procissão do enterro, passos, aí não mudou nada. Existia isso já em tempos imemoriais no mundo inteiro, no mundo católico, principalmente cristão. Em Sabará não é diferente. Agora, algumas coisas foram acrescentadas, outras foram retiradas, foram se adaptando, né? Mas muita coisa permanece ainda aqui em Sabará. Muita coisa interessante. O que tem hoje, a gente conseguiu com o trabalho, desde 82 que a gente vem trabalhando, né? Quando eu entrei como presidente, a gente foi resgatando determinadas tradições que hoje elas estão mais ou menos dentro, lógico, adaptadas às circunstâncias da época.
Mas você tem toda essa estrutura, preparação para começar a Semana Santa, como por exemplo o Setenário das Dores, os 7 dias, 7 dores de Nossa Senhora, Setenário das Dores. Esse Setenário das Dores é curioso, que ele é muito antigo, ocorria já no século XIX, com muita intensidade, né? E o Setenário das Dores ocorre ainda hoje, na paróquia daqui, agora a paróquia já voltou a fazer também. Esse Setenário, você reza as dores de Nossa Senhora, de acordo com a liturgia, e dentro, mais ou menos, da época, como se fazia antigamente. Até com orquestra aqui o Rosário faz isso. Setenário das Dores é preparação. Ou seja, são as dores de Nossa Senhora, a antecipação das dores de Nossa Senhora, se antecipa aqui no Setenário das Dores. Aí depois é curioso que você tem, por exemplo, na sexta-feira, o Senhor dos Passos saía, antigamente ele saía na rua, numa via sacra, que voltava para a igreja. Essa não existe mais. Tem o Setenário. Depois do Setenário você começa Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos nunca, pelo menos até os anos 80, o Domingo de Ramos era feito nas duas, no caso de Sabará, em volta da igreja. Era só uma volta, que as pessoas com o ramo davam uma volta e voltavam para a igreja. Era uma cerimônia mais interna. Domingo de Ramos. Curiosamente, à noite, há muitos anos, o Domingo de Ramos era separado do Domingo de Passos. Tinha o Domingo de Ramos, no próximo domingo seriam os Passos, ou seja, o Cristo sendo preso, saindo em procissão, carregando a cruz, como foi os Passos, porque ele para nos passinhos onde ele sofreu, né, queda, Simão Sirineu, as mulheres de Jerusalém, etc. Aqui, então é representado isso na procissão dos Passos. Aqui em Sabará é muito tradicional, muito bonito. Antigamente era um domingo depois do Domingo de Ramos, e depois se juntou-se no Domingo de Ramos, comodidade da época, né? E fazia-se de manhã cedo Ramos, sem procissão, só em volta da igreja, sem cerimônia, missa e tal, e à noite a grande procissão dos Passos, em que ele era preso, ou seja, ele entrou em Jerusalém com o ramo, foi saudado, tudo num dia só, né? Que entrou em Jerusalém, saudando como um grande rei, pelos que acreditavam nele, que ele ia fazer uma revolução, não sei o quê, né? Segundo a história católica. Ele ia resgatar, né, Jerusalém, resgatar Israel, Deus, etc., das mãos dos romanos. Só que ele é preso e aí ele sai, né, carregando a cruz. Isso é representado num dia só, era assim. Até 1900, até os anos 80. E aquelas coisas que tem, né, na Semana Santa normal, passos, missas, etc., confissão, depois Nossa Senhora das Dores, depois Quinta-feira Santa, trevas, essas trevas, a cerimônia das trevas, de quarta-feira de trevas, não das trevas. Quinta-feira, aquela normal, também tinha uma cerimônia de manhã cedo. Você tinha, como tem hoje, o lava-pés. Aqui em Sabará continua tendo a abertura do sepulcro, e para começar a guarda do Nosso Senhor. Aí tem a cerimônia da instituição da Eucaristia na quinta-feira. Na sexta-feira, Paixão, geralmente não tem missa, você tem o sermão, você tem o sermão das 7 palavras, você fala as últimas palavras de Cristo, para rememorar as 7 últimas palavras de Cristo. Isso é feito em forma de sermão. Aqui em Sabará é feito, inclusive, com músicas belíssimas, barrocas, cantada, muito interessante. E aí, à noite, tem aquela grande, né, descendimento da cruz, a encenação desde 1969, que eu te falei, né, no início. Tem essa cerimônia essa coisa dos quadros vivos. Ela é bem mais simples, agora ficou mais sofisticada. Sábado tem uma cerimônia também muito interessante, que é a cerimônia da luz, né? Do fogo pascal. E domingo é a grande cerimônia da ressurreição, missa, bênção, procissão, etc. E tal. E é isso aí, é a Semana Santa de Sabará. Então ela permanece nesse aspecto ainda, com muita raiz ainda na antiguidade, na tradição.